multidão dos que crerão, era só o coração. Obrigado por sermos teus e tu seres nosso. Entregamos nossas vidas a ti uma vez mais e também a tua palavra que será aberta. Pedimos ao Senhor que, pela unção do teu Espírito, nos conceda entendimento espiritual, espírito de sabedoria e de revelação, para que toquemos a realidade do Senhor mesmo por trás da tua palavra. Abre nossos olhos, dá-nos deleitar-nos em ti por meio da tua palavra. Nós te pedimos confiadamente, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir, por favor, Atos capítulo 20. Vamos ler a partir do versículo 17 até o final desse capítulo. Atos 20, 17. Vamos prestar bastante atenção no texto. Atos 20, 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer aos necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até
ao navio. Irmãos, que riqueza esse texto que acabamos de ler. Quanta preciosidade num pequeno relato. Nós temos visto como que o Espírito Santo compacta, através desse instrumento chamado Lucas, o autor desse livro tão precioso, muita narrativa em poucas palavras. Por exemplo, esse trechozinho do versículo 13 até o verso 16, imediatamente anterior ao que nós lemos, possivelmente tenha se decorrido muitos meses nesses 4 versículos, 13 a 16 do capítulo 20. Os irmãos vejam quanta narrativa contém aí sobre as passagens de Paulo por esses lugares todos, começando ali no verso 13 em Assos, depois para Mitilene, verso 14, depois passamos defronte de Quios, depois tocamos em Samos, e o verso 15 diz, então chegamos a Mileto, não é? Veja só, quantos meses o Espírito Santo aprouve a ele compactar numa pequena narrativa através da instrumentalidade de Lucas. Por outro lado, estamos citando esse detalhe pelo seguinte, observe que em 4 versículos nós temos muitos meses, não é? Mas e dos versos 17 a 38, o que é que nós temos? Um dia, um período de comunhão. Não é interessante? De 17 a 38, um dia, um período de comunhão. Por quê? Que o Espírito Santo compacta em 4 versículos muitos meses, e aqui, talvez aí, contém 17 a 38, nós temos aí 22 versículos, né? Contando 17. 22 versículos, para falar sobre um período de comunhão. É claro, nós sabemos que quando o Espírito Santo inspirou a sua palavra, o foco do Espírito do Senhor é focar em princípios. O que ele deseja nos ajudar a compreender temos dito isso desde o início do estudo do livro de Atos, princípios da vida da igreja e princípios da obra. E como a obra se relaciona com a igreja e, acima de tudo, acima disso ainda, como o nosso Senhor Jesus, através do seu corpo, que é a igreja, ele continua fazendo, como Lucas diz no início do seu evangelho agora, fazendo e ensinando. Lembra quando Lucas começa o evangelho? E também o livro de Atos, quando ele diz assim, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, para relatar tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Nós, quando iniciamos esse estudo, nós lembramos os irmãos a importância daquela palavra começou, no capítulo 1 de Atos. As coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Sabe por que começou? Porque ele não terminou. Através do livro de Atos nós vemos muito do que o Senhor começou a fazer e a ensinar. Na verdade, através do Evangelho foi que o Senhor Jesus começou a fazer e a ensinar, com a sua vida, através da sua vida encarnada, o Filho de Deus. Lucas, Evangelho. No livro de Atos, o que nós vemos? O que o Senhor Jesus continua fazendo e ensinando. Através de quem? Do seu corpo, que é a igreja, não é? Saulo, Saulo, por que me persegues? Me persegues. Quando ele estava perseguindo a igreja, não é? Porque a igreja é o seu corpo nessa terra, através do qual o cabeça exaltado à destra do trono de Deus continua fazendo e continua ensinando, não é? Mas por que o livro de Atos então inicia, começou a fazer e a ensinar? Porque ele não concluiu. Quando que ele concluirá? Quando ele voltar a segunda vez. Até lá ele estará fazendo e ensinando através da igreja. Essa é a beleza do livro de Atos. Por isso nós temos um período tão grande de tempo em 4 versículos e um período tão pequeno de tempo em 22 versículos. Porque o Espírito Santo quer concentrar aquilo que de modo especial foi feito, aquilo que de modo especial foi ensinado, tanto através dos apóstolos, quanto através de toda a igreja. Quando nós vemos Atos 2, de novo, que período de tempo nós temos em Atos 2, composto de 47 versículos, se não me engano, o capítulo 2. Quanto tempo? Um dia. Não é? Especialmente até o verso 38. Nós temos, até o verso 41, nós temos um dia. Possivelmente a partir do verso 42, aquele relato pode incluir um tempo maior, não é? Mas até o verso 41,
com certeza, um dia. Foi quando o Espírito Santo desceu, a primeira mensagem ali de Pedro foi pregada e 3.000 almas se converteram. 41 versículos para registrar aquele capítulo tão cheio de importância como nós já estudamos, né? Então, de que forma eu entendo, nós podemos, e é meu encargo, abordar esses versículos 17 até 38? Nós teríamos muita maneira de abordar a riqueza dessa palavra. Nós vamos abordar de 3 formas, se pudermos chegar até lá, com o tempo que temos. Primeiro, nós vamos ver algo relativo a Paulo. O que o Espírito Santo quer nos falar através desse modelo tão precioso chamado Paulo, o apóstolo Paulo. Aquele que era um matador de cristãos, enfurecido contra o testemunho de Deus por causa da sua ignorância dentro do judaísmo, quando ele mesmo diz, como ele mesmo diz, blasfemo e perseguidor da igreja. O que nós vemos o Espírito Santo modelar na vida desse maravilhoso servo. Aquele de blasfemo passou a ser então o apóstolo dos gentios. Então, em primeiro lugar, nós recolhemos neste texto, como podemos fazer em outros, mas vamos ver que nessa passagem há muita riqueza sobre esse vaso, como o Espírito Santo disse, lá pela boca de Ananias, que batizou Paulo. Os irmãos se lembram? Quando Ananias batiza Paulo? A ele foi revelado que Paulo era um vaso especialmente escolhido para levar o nome do Senhor aos gentios. E o Senhor disse, ele vai experimentar o quanto importa sofrer pelo meu nome, não é? Ele escreve assim aos Coríntios, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, um vaso designado de uma forma tão preciosa, vaso da graça, como ele mesmo diz, vaso da misericórdia. Não tem nada meritório na vida de Saulo. Ele se diz o blasfemo, o perseguidor da igreja, quando escreve para Timóteo, né? Mas ele diz que viveu aquela história, os irmãos se lembram, em Timóteo? Ele diz que viveu aquela história para que, em mim, o principal dos pecadores, é assim que ele se chama, revelasse Deus a sua misericórdia. Ele diz isso. E servisse eu de modelo para aqueles que crescem nele. Então, que precioso modelo esse Paulo. E especialmente nesse texto que nós acabamos de ler. E vamos então recolher alguns pontos sobre a vida de Paulo. Depois, um outro encargo e intenção minha é nós recolhermos alguns aspectos ainda a partir desse verso 17 sobre os presbíteros da igreja. De maneira nenhuma nesse texto essa questão dos presbíteros pode ser ignorada. O verso 17 começa assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar, não toda a igreja, mas chamar os presbíteros da igreja. E depois ele dá uma palavra tão especial para os presbíteros no versículo 28, tão cheio de significado. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo constituiu a vocês, presbíteros. Ele chama aí de bispos, a gente vai ver qual é o sentido disso. E depois ele diz que esses bispos, que são os meus presbíteros, eles vão fazer o quê? Pastorear ou apacentar a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Olha a riqueza desse verso. Então não há como desprezar o foco nos presbíteros nesse texto, porque foi a eles que Paulo falou, e não a toda a igreja. De Mileto, ele manda a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então ele tem essa situação aqui com os presbíteros. Esses que abraçaram afetuosamente a Paulo e o beijavam, entristecidos, porque ele dissera que não mais veriam o seu rosto. Versos 37 e 38, são os presbíteros de Éfeso. Então esse seria o segundo ponto, colocando primeiro panoramicamente para os irmãos. Terceiro ponto, essa pequena narrativa, que também nós não podemos desprezar. Não sei se conseguiremos chegar lá hoje, senão faremos na próxima reunião. O foco na igreja de Éfeso. Esses presbíteros são de Éfeso. Então, gostaria de usar esse texto e mostrar para os irmãos 3 fases da igreja de Éfeso. Muito impressionante. Uma primeira fase está aqui registrada em Atos. E nós vamos ver que fase vigorosa foi essa. Paulo passou no meio deles quanto tempo? O que diz aqui no texto que acabamos de ler? Quanto tempo? Exatamente. Você viu aí o versículo 31? 3 anos. E ele fez um trabalho tremendo entre eles. Nós vamos ver detalhes depois, quando chegarmos nesse ponto. A primeira fase da igreja de Éfeso foi uma fase de tremendo vigor, registrada aqui em Atos. Mas há uma segunda fase da igreja de Éfeso, que quando então estudarmos nós vamos ver detalhes, que é registrada pelas cartas de Paulo a Timóteo.
Porque Timóteo, naquela época, estava em Éfeso, quando ele recebeu as 2 epístolas de Paulo. E nós não ficamos muito agradados com o que nós lemos sobre a igreja de Éfeso em Timóteo. Para citar um exemplo, Paulo chega a dizer assim, escrevendo para Timóteo: todos os da Ásia. Éfeso era uma grande cidade da Ásia, não é? Paulo diz: todos da Ásia me deixaram, me abandonaram. Essa foi uma segunda fase. Éfeso está incluído, mas ainda não terminou. Há uma terceira fase da igreja em Éfeso. Esses mesmos irmãos que nós estamos vendo aqui com tanto vigor. Por isso nós precisamos fazer essa relação para que sejamos advertidos pelo Espírito Santo. E quem sabe podemos examinar alguma coisa do significado dessa decadência, para que nós sejamos admoestados, não é? Em Atos, vigor de Éfeso. Em Timóteo, quando Paulo escreve 1ª e 2ª Timóteo, a carta é para Éfeso. Timóteo era um irmão de Éfeso. Então ele diz: todos da Ásia me abandonaram. E cita algumas coisas tremendas naquela carta. Nós vamos ver apenas de relance quando chegarmos lá. E qual é a terceira fase agora de Éfeso? Você se lembra? Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. O que nós vemos naquela carta de João para a igreja de Éfeso? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. 3 fases são registradas. Primeira fase de muito vigor espiritual. Segunda fase de declínio espiritual. E terceira fase de perda do primeiro amor. Deixaste a primazia do amor. Irmão, que advertência é essa? E muito mais impressionados nós ficamos quando nós vemos neste texto aqui de Atos 20 que Paulo gastou entre eles quanto tempo? 3 anos. E ele pregava a eles uma vez por semana? Noite e dia. Será que ele estava exagerando? Ou foi isso que ele fez? É só você ver o capítulo anterior, você vai ver que foi isso que ele fez. Por exemplo, quando ele estava envolvido com a obra, não havia apenas a igreja em Éfeso. Éfeso também era um centro da obra e estava desvinculado da igreja. A igreja se reunia na casa de Áquila e Priscila, você se lembra? E a obra? O centro da obra estava onde? Na escola de Tirano. Interessante, não é? Os assuntos relacionados à obra estavam na escola de Tirano. Os assuntos relacionados à igreja estavam na casa de Áquila e Priscila. E possivelmente alguns outros lares, iniciando na casa de Áquila e Priscila, não é? Mas Paulo então gastou com aqueles irmãos, e o texto nós já examinamos, chega a dizer que todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Não foi isso que vimos na reunião anterior? Então, mais importante ainda se torna o capítulo 20 e as outras fases que Éfeso viveu. Como um servo como Paulo, que anuncia a eles, como nós lemos nesse texto de Atos 20, não um pedaço do Evangelho, não é? Uma parcela, mas ele diz: eu jamais deixei de vos anunciar o quê? Todo o desígnio de Deus. Muito séria essa palavra. Paulo diz que não ocultou nada de tudo aquilo que toca o supremo propósito de Deus em Cristo Jesus. Aquilo foi claro para os Efésios. Ele encontrou um ambiente em Éfeso para fazer isso, pela misericórdia do Senhor, porque ele não fez isso em outro lugar. Ele não fez isso, por exemplo, aos Coríntios. Pelo contrário, quando ele escreve para os Coríntios, ele diz assim: eu quis estar no meio de vocês, e ele ficou lá 1 ano e meio. Metade do tempo que ele ficou em Éfeso. É muito tempo, não é? Raríssimos os lugares em que Paulo gastou mais de 6 meses. Ele ficou em Corinto 1 ano e meio e em Éfeso 3 anos. Mas, irmão, quanto aos Coríntios, ele diz assim: eu quis falar a vocês como a espirituais, mas leite eu vos dei a beber, porque não sois espirituais, sois crianças em Cristo. Então a carta aos Coríntios é uma carta de correção, exortação. Mas é a carta de Éfeso, é a carta de correção? Não. A epístola de Paulo aos Efésios, ela brilha com revelação, não é? Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, segundo o eterno propósito que ele estabeleceu em Cristo Jesus. Em quais cartas Paulo fala sobre o eterno propósito? Aos Efésios, de uma forma muito especial. Aos Efésios. Esses aqui, com os quais ele gastou 3 anos. Você vê a diferença entre uma coisa e outra? Então, mais solene se torna a advertência a nós, como povo de Deus, o fato de Paulo ter gasto 3 anos com eles, e eles terem vivido 3 fases de forma então declinante
Uma primeira fase de vigor, uma segunda fase em declínio e uma terceira fase pior ainda, perda de amor. Tenho, porém, contra ti, deixaste teu primeiro amor. Mas ainda assim, nessa terceira fase tão perigosa, Apocalipse 2, o Senhor ainda diz para eles o quê? Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Esse é o nosso fiel Senhor, não é? Mas Ele não para aí. Ele diz assim, se não te arrependeres, eu moverei do seu lugar o teu candeeiro. E agora nós saímos da Bíblia e vamos para a história da igreja. O que aconteceu em Éfeso? Perdeu o seu candeeiro, perdeu o testemunho do Senhor. A luz do Senhor nunca mais brilhou na cidade de Éfeso. Isso não é terrível, irmãos? Isso não é triste? Então, quão sério é esse texto que nós temos diante de nós? E nós vamos examinar esses três elementos, um pouco sobre Paulo, um pouco sobre os presbíteros e um pouco sobre Éfeso. Vamos então ver alguma coisa sobre Paulo em primeiro lugar. Preste atenção nos versículos 19 a 21. Vamos ver um pouco desse vaso do Senhor, o apóstolo Paulo. Veja que o verso 19, irmãos, ele coloca alguns termos aqui que nós precisamos atentar para eles, com bastante atenção, são muito preciosos. Ele diz assim no versículo 19, que quando ele se colocou, finalzinho do verso 18, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, não é? Éfeso estava lá, nessa província romana, Ásia Menor. Então ele diz, no verso 19, quais as características dele, Paulo, esse vaso do Senhor, quando ele entrou na Ásia e esteve com eles. Olha que resumo precioso. Qual a primeira palavra do verso 19? Irmão, essa palavra nós já examinamos, lá em Atos 13. Qual era a base de Paulo? De onde ele era? De onde ele partiu para a sua primeira viagem missionária? De onde ele foi chamado pelo Espírito Santo? De Antioquia, Atos 13. Lembra como Atos 13 começa? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Aí diz assim, e, primeira palavra do verso 2, Atos 13, 2, e servindo eles ao Senhor. Atos 13, 2. O que eles estavam fazendo lá em Antioquia? Servindo. E nós examinamos aquela palavra. Ela significa ministrar ao Senhor. Eles não estavam ali ocupados propriamente com assuntos da igreja, nem mesmo com assuntos da obra, digamos assim, já que o primeiro passo relativo à obra nem tinha sido dado ainda. Eles estavam ali num ministério ao Senhor, aos pés do Senhor. Por isso a palavra seguinte é ir jejuando, não é? Porque eles tinham o coração focado em buscar, em conhecer a mente do Senhor. Esse é o significado espiritual do jejum. Jejum que não aponta para isso não é jejum, não é? Jejum aponta especialmente para buscar clareza a respeito da mente do Senhor. Nós vimos isso lá em Atos 13 quando examinamos, não é? Então esses eram os irmãos que o Senhor usava, serviam, ministravam, estavam aos pés do Senhor, não eram empregados da igreja nem da obra, não é? Ministros do Senhor, adoradores do Senhor, que buscavam o coração do Senhor, a mente do Senhor, a vontade do Senhor, a compreensão da palavra do Senhor, não é? Então essa palavra de novo é repetida aqui e não pode ser perdida. Nós temos o hábito muitas vezes de ler muito levianamente, não é? Então nós vamos lendo aqui, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor, nós vamos passando por cima de tudo. Mas essa palavra aqui, servindo ao Senhor, ela é cheia de significado. Ela mostra qual é o foco do apóstolo Paulo. Ele não diz assim, eu entrei na Ásia pregando, eu entrei na Ásia ensinando, eu entrei na Ásia admoestando. Você vai ver depois que ele fez isso. Mas ele diz, eu entrei na Ásia fazendo o quê? Servindo ao Senhor. Olha que importância isso, irmão. Ele não entrou por causa da necessidade da Ásia. Ele não entrou porque a Ásia tinha muito pagão. Ele não entrou porque a Ásia precisava do Evangelho. Ele entrou na Ásia por quê? Porque ele servia ao Senhor. Se o Senhor dissesse para ele, Paulo não entra na Ásia, Paulo não ia entrar na Ásia. Aliás, houve um tempo quando ele ia entrar na Ásia e o Senhor não o permitiu. Nós já estudamos em Atos 16, irmãos, lembram? Claramente Lucas diz, nós estávamos com a intenção de ir para a Ásia. Atos 16. E lá está escrito assim, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Uma mudança de curso, não é? Por quê? Os irmãos se lembram, Atos 16? Paulo então foi sendo encaminhado para o lado oposto, foi até Troade, ali ele tem aquela visão de um varão macedônio, que diz assim, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então em vez de entrar na Ásia, ele entra na Europa, Filipos, a primeira cidade, e prega o Evangelho ali
na beira do rio. Lembra? Aquela linda narrativa? Quando Lídia se converte, depois o carcereiro de Filipos, depois aquela jovem possessa do espírito adivinhador, não é? Então o Senhor mudou completamente o curso, mas agora não. Agora Paulo entrou na Ásia. Não agora, ele se refere aqui a quando ele entrou. Ele já tinha passado por Éfeso uma vez, né? Ele está aqui em Mileto, chamando os presbíteros de Éfeso para um outro contato. Então ele diz, desde o primeiro dia entrei na Ásia, servindo ao Senhor. Então tem todas as implicações essa pequena frase. Agora, tudo mais que vamos ver das características aí de Paulo são consequências dessa primeira fase. Então, a primeira frase, servindo ao Senhor. Agora ele diz, com toda a humildade. Que palavra preciosa também é essa. Dependência. Sem autossuficiência. Sem autoconfiança. Né? Não é o grande Saulo de Tarso, que foi instruído nos pés de Gamaliel, né? Mas é um humilde servo do Senhor, né? Então, servindo ao Senhor com humildade. Olha a outra palavra que é acrescentada aqui, lágrimas. Irmão, eu não sei se posso afirmar isso. Quanto a mim, aqui no meu sentimento, quando o que compreendo da vida de Paulo, das suas epístolas, do livro de Atos, das suas epístolas, eu creio que por temperamento, por personalidade, lágrima não era uma coisa muito chegada a Saulo de Tarso. Fúria sim, lágrima não. Quando ele faz narrativa da sua conversão, ele usa uma palavra muito especial ali, quando ele diz que perseguia os cristãos. Quando Lucas registra, diz que Saulo respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Um homem tão duro, tão frio, ele matava cristãos, não é? Agora ele entra na Ásia como servo do Senhor, com humildade e com lágrimas. Que coisa diferente, que maravilha, não é? Então ele diz com lágrimas. Agora isso faz parte da vida dele. Depois, o que mais que ele diz? Provações. Outra palavra tão significativa. Ele não ia lá se sentando no trono entre os irmãos, não. Ele sabia, a gente vai ver aí um versículo decorrente desse aqui, verso, por exemplo, 23, olha lá. O Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam, não tronos e glórias, mas cadeias e tribulações, né? Então, provações, como ele diz aqui no verso 19. Você está vendo como cada palavra é preciosa? E designa a maravilha da graça de Deus moldando esse homem furioso, esse touro bravo, como diz o texto lá, respirando. Ela significa como que aquelas ventanas de um animal feroz, é o sentido daquela palavra. Um touro bufando, não é? É a palavra que Lucas escolheu, pelo Espírito, usar ali em Atos. Que Paulo respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Agora Paulo, em lágrimas e suportando provações. Maravilha da graça de Deus. Então, na sequência do verso 19 diz que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa. Mais uma frase importante. Tudo isso fala do vaso chamado Paulo, o ex-Saulo de Tarso, né? Servindo ao Senhor, humildade, lágrimas, provações. Aqui no versículo 20, jamais deixando de proclamar. Olha quantas palavras significativas. Anunciar, a ideia aqui é de um arauto, aquele que proclama, anunciar coisa alguma proveitosa. Irmãos, então quando ele escreve para os Efésios, ele é alguém que está falando a partir do que ele vive. Quando ele escreve em Efésios 4 assim, olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Para quem que ele escreve? Para os Efésios. Esses aqui mesmo que ele está falando com eles, né? Senão unicamente aquela que for boa para edificação, e assim transmita graça aos que ouvem. Foi o que ele fez entre eles. Então ele está exortando a fazê-los da mesma maneira, né? Então ele diz, jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa. O que mais? No verso 20, e de vô-la. Duas questões aqui que mostram de novo a beleza desse vaso do Senhor, como o Senhor o moldou. De vô-la anunciar essas coisas proveitosas, né? Como
duas maneiras muito interessantes aí. Primeira, ensinar. Ensinar. Paulo se preocupava em esmiuçar o ensino da palavra de Deus. Ele compreendia que a palavra de Deus não era um livro de seminário, porque ele mesmo cresceu aos pés de Gamaliel, sendo instruído para ser um rabino, não é? Um rabino cego, como ele mesmo diz, que não compreendia nada, a não ser a letra da palavra. Por isso ele matava cristãos. Mas quando ele viu a palavra com P maiúsculo, o Senhor Jesus, a palavra viva, então ele compreendeu toda a palavra do Velho Testamento, não é? Então agora sim, ele diz aqui que ele era um mestre, que ele ensinava, a palavra específica que ele usa aí, ou seja, ele dissecava a palavra, ele dizia, olha, isso é isso, isso se refere a isso, não é? Ele conectava então todo o Velho Testamento, era um instrumento que eles tinham, não havia Novo Testamento, havia só 39 livros, de Gênesis a Malaquias, não é? Essa era a palavra de Deus da época de Paulo. O Novo Testamento está sendo escrito, não é? Seria escrito ainda. Então, quando Paulo toma a palavra de Deus, ele toma o Velho Testamento, ele vai abrir o Velho Testamento, ele vai ensinar que tudo aponta para Cristo, ele vai mostrar que os Salmos apontam para Cristo, que os profetas apontam para Cristo, que a lei aponta para Cristo, não é? Como o próprio Senhor Jesus fez, quando abria os olhos dos discípulos ali, mostrando a mesma coisa, a lei, os profetas, os Salmos, não é? Então ele diz que fez isso, que ele chama aqui de ensinar, publicamente, é uma forma importante, significativa, mas não única. Agora, irmão, é muito interessante vermos que Paulo, que não era um presbítero de Éfeso, não era de Éfeso, não é? Ele era um irmão relacionado à obra, um obreiro em Éfeso. E ele diz que ensinou publicamente e também de casa em casa. Que beleza isso! O que nós estamos vendo aqui? Num único versículo, um mestre pastor. Lembra aos Efésios de novo, quando ele escreve aquela epístola aos Efésios, ele mesmo concedeu dons aos homens, aquele que levou cativo o cativeiro. E ele concedeu uns para apóstolos, Paulo era um deles, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Está vendo num único versículo esse encargo ministerial de Paulo, de pastoral e de ensino ser claramente evidenciado? Ele ensinava publicamente, isso se refere a um ministério de ensino público, né, geral, que abranja muitos ao mesmo tempo, mas também casa em casa. Esse é um ensino pastoral, é tomar a palavra e aplicar casa em casa. Então, quando ele entra numa casa, ele entra para ensinar naquela casa, ou seja, apacentar com a palavra. Maravilhoso. Irmão, como o Senhor moldou esse vaso de uma forma tremenda, não é? Paulo sem dúvida era um apóstolo, não era? Sem dúvida nenhuma era um apóstolo. Paulo sem dúvida nenhuma era um profeta, não era? Ele tinha clara visão do supremo propósito de Deus em Cristo e aplicava a palavra como ele via. Ele era profeta, não era? Você tem dúvida que Paulo era um profeta? Paulo era um evangelista, não é? De cidade em cidade ele pregava o evangelho e as almas se convertiam e as igrejas eram estabelecidas. Ele não era evangelista? Sim. Paulo era um pastor, não é? Você está vendo aqui seu coração pastoral. E Paulo era um mestre, não era? Os 5 ministérios. Então, como o Senhor moldou esse vaso de uma forma tão especial, não é? Para que então fosse usado de uma forma tão ampla no serviço a Deus. Então o versículo 20 designa as duas funções ao mesmo tempo, ensinando publicamente e também de casa em casa. Mais um pouquinho ainda sobre Paulo. Veja o versículo 21. Testificando, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por que é muito precioso esse verso 21? Sabe por que ele é tão precioso? Porque mostra que Paulo não era, claro, nem podia ser, um pregador teórico, mas ele tomava a palavra com uma finalidade. Qual era a finalidade? Está aí no versículo 21. Conduzir ao arrependimento. Então a aplicação da palavra, dizendo, olha, isso aqui não é uma escola não. Embora ele tenha usado a escola de Tirano, né? Aquilo era um lugar, como já falamos, ali de recreação, das pessoas ouvirem lá palestras e coisas assim. Não tem nada a ver com escola regular. Até porque naquele tempo não havia esse formato de escola, não é? Então era um auditório ali que ele alugou como centro da obra, como vimos na reunião anterior. Então o verso 21 deixa muito claro que Paulo não era um teórico, não era um professor.
Mas a palavra de Deus tinha uma finalidade: alcançar os corações. Do contrário, tudo era vazio. Então, testificando, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda sobre Paulo, mais um aspecto. Veja o versículo agora 23. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Versículo 23 nós compartilhamos conectada a essa expressão provações do versículo 19, né? De cidade em cidade o Espírito Santo me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Agora um pouco mais sobre Paulo no verso 24. Preste atenção nesse rico verso também. Olha o que ele diz, irmão: em nada considero a vida, minha vida, preciosa para mim mesmo. Que frase é essa, né? Lembra quando ele escreve aos Filipenses? Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse é o verso 21 de Filipenses 1. Você lembra do verso 20? Deixa aí, por favor, marcado esse texto de Atos. Abra comigo, importante lermos esse verso. Filipenses capítulo 1, verso 20. Acho que esse verso é uma ilustração muito precisa do que está escrito lá em Atos 20, 24. Olha o que ele diz aí, Filipenses 1, 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido. Essa frase. Será Cristo engrandecido. É por isso que ele diz: em nada considera a vida preciosa para mim mesmo. Porque qual era o foco, motivação, o coração e a devoção de Paulo? Essa aí, numa frase: será Cristo engrandecido, né? Como? No meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Então esse mesmo Paulo aqui em Atos, voltando lá, Atos 20, 24, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério, o serviço que eu recebi do Senhor Jesus, lá por uma incumbência pessoal direta, naquela visão de Damasco, transformadora. Ministério que recebi do Senhor Jesus. Para quê? Para testemunhar. Agora eu queria que os irmãos notassem aqui 3 expressões. Vamos pensar isso aqui no texto com bastante cuidado. Primeiro ele diz que esse ministério que ele recebeu, verso 24, acompanha aí por favor, é para fazer o quê no final do verso? Testemunhar o evangelho da graça de Deus. Esse é um dos aspectos do ministério de Paulo. Ele dá testemunho das boas novas, do evangelho da graça de Deus. Onde que nós vemos esse evangelho assim, exposto, de ponta a ponta? Na epístola que nós temos gastado tempo às segundas e terças-feiras. Qual é essa epístola? Romanos. A tão grande salvação, não é? Então Paulo ali em Romanos, ele expõe o evangelho da graça de Deus. Que tamanho de evangelho é aquele? Conforme temos visto, Romanos, não é? Então ele chama assim, ele designa assim, em primeiro lugar, seu ministério: testemunhar o evangelho da graça de Deus. Esse é o assunto de Romanos. O que mais que ele fala? Verso 25, você tem a próxima expressão: agora eu sei que todos vós em cujo meio eu passei. Olha uma outra maneira dele designar o ministério dele. Passei fazendo o quê? Não é muito interessante, irmãos? São menções complementares, não é? Será que testemunhar o evangelho da graça de Deus é a mesma coisa que pregar o reino? Sim, só que ele está colocando por aspectos diferentes. Ele está dizendo que testemunhar esse tão grande evangelho, não é? Que produz uma tão grande salvação, é a única forma de fazer o quê? Estabelecer o reino de Deus nessa terra. Como que o reino de Deus é estabelecido? Quando o evangelho da graça de Deus é pregado. Segundo ponto. Mas olha o terceiro, que interessante. Veja como o Espírito Santo escolhe palavras, irmãos. Olha no verso 27. Ele vai dizer de uma outra forma ainda.
a mesma coisa, o ministério dele. O que ele diz no verso 27? Eu jamais deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Não são ricas essas três expressões? Testemunhar, vamos voltar lá, testemunhar o evangelho da graça de Deus, esse tão grande evangelho, assunto de Romanos. Primeiro. Segundo, versículo 25, pregar o reino. Pregar o reino. Porque esse evangelho estabelece o reino de Deus. Seja feita, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui, assim na terra, como ela é feita nos céus. O testemunho do evangelho da graça é para isso. Então veja a conexão. Vamos ficar primeiro nas duas expressões aí e já vamos para a terceira. A conexão entre graça, testemunhar o evangelho da graça, e governo, reino. Qual o objetivo do evangelho da graça? Nos introduzir no governo de Deus. Porque graça e governo são dois lados da mesma moeda. Quando nós conhecemos o Senhor Jesus apenas como Salvador, nós não conhecemos a plenitude do evangelho. Porque Ele não é apenas Salvador. Ele é Senhor. Pedro diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor nos vossos corações, estando sempre preparados para responder todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, quando o evangelho da graça de Deus é testemunhado, é pregado, o reino de Deus é estabelecido. Por isso, todas as vezes que o genuíno evangelho é pregado, qual é o resultado? Como nós vemos em Atos? Discípulos. Discípulos. Não apenas convertidos, mas discípulos, não é? Que seguem o Senhor. Agora vamos para o terceiro aspecto, como Paulo menciona aí. Ele se refere ao seu ministério de mais uma forma, verso 27. Jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio. A palavra aí é conselho, plano, vontade, propósito, tudo a mesma coisa. Talvez seja interessante você colocar aí a palavra propósito. Jamais deixei de vos anunciar todo o propósito de Deus. Para quem que ele está falando? Para os Efésios. Deixa aí, por favor, esse texto marcado. Vá na Epístola aos Efésios. Quando ele escreve então para os Efésios, veja o que ele diz no capítulo 3. Escrevendo a estes mesmos irmãos. Efésios 3, 8 a 11. Olhe com muito cuidado. Efésios 3, de 8 a 11. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Qual é então esse supremo propósito? Ele está manifestando aqui, olha só, verso 10. Para que pela igreja? Então por que Paulo diz lá para os Efésios que ele anunciou a eles todo o propósito, todo o conselho de Deus? Para quê? Efésios 3,10 vai responder: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus, multifacetada, como um mosaico policromado, você tem tantas facetas que dão glória àquele quadro todo. É isso que ele está dizendo para os Efésios. Ele falou: não preguei para vocês apenas o verde, apenas o azul, apenas o amarelo. Eu preguei todo o desígnio de Deus. Maravilhoso, não é? Todo o propósito de Deus. Para quê? Para que pela igreja a multiforme, está vendo o mosaico aí? A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais. E olha agora o verso 11, que clareia tudo de forma final, definitiva, segundo o eterno propósito. Aquilo que ele falou lá para os Efésios mesmo. Jamais deixei de anunciar todo o propósito de Deus. Aqui, Efésios 3,11, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você vê que ele faz isso para os Efésios, mas não faz para os Coríntios, não faz para os Tessalonicenses? Então, quão especial foi para Paulo esse grupo de irmãos em Éfeso? Quão especial! Quanto o Senhor trabalhou ali em Éfeso. Irmão, então, já disse uma vez, quero repetir, e acho que vai ser assunto para a próxima reunião, quando estudarmos um pouco sobre essa igreja de Éfeso. Vamos deixar para a parte final. Você não acha que é terrível
o que acontece na sequência dos anos? Terrível. Paulo diz: eu jamais deixei de anunciar tudo, todo o desígnio de Deus, testemunhar da graça, pregar o reino e anunciar todo o desígnio de Deus. 3 expressões ele usa. Até que daí talvez 30 anos mais tarde, 40 anos mais tarde, mais ou menos, quando João escreve aquela carta, Apocalipse capítulo 2, o que nós vemos lá? Deixaste o teu primeiro amor. Terrível, irmãos, terrível. Quanta advertência para nós. Como nossa carne é terrível. Como nós somos sujeitos a soberba, a desvios do propósito do Senhor, a termos essas cunhas que o inimigo vai metendo entre nós e nos separando tanto de Cristo quanto uns dos outros, não é? Paulo advertiu os presbíteros de Éfeso assim. Acho que nós vamos ter ainda tempo de pelo menos entrar nesse segundo ponto, com relação aos presbíteros, esse segundo foco. Vamos procurar fazer isso agora. E você vai ver que Paulo adverte os presbíteros assim. Ele não os deixa no engano, não. Ele, ao contrário, ele afirma para eles algo. Porque, como eu disse para os irmãos, ele era um profeta do Senhor. Ele tinha muita clareza e muito discernimento. Então ele não fica ali em cima do muro, em dúvida, não. Ele diz assim: eu sei. O que ele sabia? Que depois da minha partida, penetrarão no meio de vós lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos, não é de fora não, é de dentro, dentre vós mesmos, se levantarão homens fazendo o quê? Veja o texto aí, falando coisas pervertidas. Qual que é a motivação desses homens? No meio dos irmãos, arrastar discípulos atrás deles. Olha aí, irmão, está vendo? Orgulho espiritual. Discipuladores que querem fazer discípulos de si mesmos e não do Senhor Jesus. Paulo tinha certeza que dentre eles se levantaria, não tinha dúvida nenhuma. Ele afirmou para eles, e mesmo assim eles foram enganados e eles perderam o seu primeiro amor. Então, irmão, que peso tem esse texto para nós, que peso de exortação, de advertência. Eles devem nos levar aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, nós não somos nada. Se esses irmãos puderam conviver com Paulo, o teu servo, 3 anos, e noite e dia sendo admoestados, e recebendo o evangelho da graça de Deus, a visão do reino de Deus, e conhecendo o propósito de Deus em plenitude, e chegar a esse término, o que há de ser de nós, Senhor? Se nós não permanecermos aos teus pés, se nós não amarmos o Senhor de todo o coração, se nós não permitirmos que a nossa vida seja cheia de discernimento espiritual, se nós não permitirmos que cunhas entrem em nenhum nível. Atos 20, 28, no nível dos presbíteros. Cuidai de vós mesmos, os presbíteros, ele está dizendo, porque se no meio de vocês entrar cunha, toda a igreja vai sofrer. Então cuidai de vós mesmos, primeiro passo. Segundo passo, cuida do rebanho, sobre o qual o Senhor vos constituiu supervisores. Muito sério esse versículo 28, não é? Aliás, esse texto tem um peso muito grande, irmãos, e peço ao Senhor que possa comunicar aos irmãos o mesmo peso que ele tem tido no meu coração e no meu espírito, porque é uma tremenda advertência para nos levar prostrados aos pés do Senhor e dizer: Senhor, guarda-nos, Senhor, não impeça que nada venha nos separar de Ti uns dos outros, nada venha se meter como cunhas no nosso meio. Guarda o nosso coração em humildade, como Paulo disse, uma característica dele mesmo. Ele diz: servir a vocês com humildade. Eu não cobicei no meio de vocês de ninguém, nem ouro, nem prata, nem vestes. Essas mãos serviram para trabalhar, suprir minhas necessidades, suprir dos outros, e entre vocês eu fui como quem serve, noite e dia, admoestando com lágrimas a cada um. Impressionantes palavras, não é? Então, vamos ver um pouquinho, mais uns 10 minutos, com relação aos presbíteros, e na reunião seguinte nós prosseguimos de onde pararmos. Em primeiro lugar, esse verso 28, como nós chamamos a atenção, ele é um verso chave no que se refere aos presbíteros, importantíssimo. Mas eu queria, antes, acho que vou dar só mais esse passo nessa noite, na outra quarta-feira nós continuamos. O que o Espírito Santo fez nesse pequeno texto, quando ele intercambia os termos para se referir à liderança da igreja? É muito interessante, único no Novo Testamento. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar
3 termos juntos, como acontece nesse texto, que mostram, de uma maneira muito clara, nós precisamos ser ajudados aqui, o que significa liderança da igreja. Pelas 3 palavras, como eles são chamados, abre-se muito da verdade da liderança da igreja para nós. E nos ajuda a entender, a nos opormos a tudo aquilo que queira de alguma maneira tornar esse assunto clerical, tornar esse assunto hierárquico, porque não há hierarquia, nem dentro da liderança, um para com o outro, não há nenhum tipo de hierarquia, e muito menos uma hierarquia no que concerne a uma igreja local que tem um testemunho em uma localidade para com outras igrejas em outras localidades, porque o governo da igreja é local, e cada localidade responde diretamente ao Senhor, como portas. Por isso Paulo chamou os presbíteros de Éfeso, não chamou a igreja toda, porque eles eram portas, eles não são a igreja toda, a igreja é a igreja. Todos nós somos servos, todos nós somos obreiros, todos nós somos membros funcionantes. Não tem nada no corpo que não funciona, senão o corpo está doente, não é? Mas existe uma função no corpo, que é a função de presbitério, e essa função é a função de portas. Porta só serve para uma coisa, irmão: deixar de fora o que tem que ficar fora, e guardar bem guardado dentro o que tem que ficar dentro. Se os presbíteros não exercem função de porta, eles não servem para nada, porque a função do presbitério é a função de porta. Fica fora o que tem que ficar fora, guarda bem guardado dentro o que tem que ser guardado dentro. Portas, maravilhosa função, muita responsabilidade, muito privilégio, muita responsabilidade. Você se lembra quando Jeremias via Jerusalém queimar e escreveu suas lamentações de Jeremias? Você lembra que uma das suas lamentações, que me impressiona muito, por causa do sentido na tipologia bíblica das portas, é uma das menções que Jeremias faz naquele Lamentações. Ele fala assim que as portas da cidade estavam queimadas a fogo. E depois ele diz assim, os anciãos, olha o termo que ele usa, ancião significa presbítero. Ele diz assim, os anciãos já não se assentam mais nas suas portas, porque o serviço dos anciãos está imediatamente relacionado a portas. Eles são responsáveis e vão responder diante do Senhor por toda essa sua responsabilidade. Então, a primeira palavra de Atos 20:17 é: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros. A palavra no grego é essa, presbíteron, presbítero, que no grego significa simplesmente alguém mais velho, ancião, nada mais do que isso. Por quê? Porque um presbítero não deve ser neófito, para que não se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo, como Paulo orientou escrevendo para Timóteo. Então um presbítero é alguém mais velho, não significa que ele tem que ter cabelo branco, não, né? Eu até já tenho, mas não é o caso, não é? Significa que no meio dos irmãos, ele é alguém, eu tenho, mas o Newton não tem, né? Está começando agora só ali, embora ele seja mais velho, não é? Então a ideia de ancião, de presbítero, é aquele que no meio dos irmãos é mais velho, não no sentido de idade. Aquele que, é claro que a idade tem que acompanhar. Você não vai chamar um menino de 21 anos de ancião, não é? Ele não tem nem idade para ser ancião, não é assim? Mas entre um grupo de irmãos, conforme a estatura daquele grupo de irmãos, dentre eles devem ser designados alguns presbíteros, que são dentre eles irmãos que podem servir como anciãos, porque tem mais, de certa forma, mais entendimento, mais visão do Senhor, mais experiência espiritual, não é? Então não importa propriamente a idade específica. Não tem nenhuma base bíblica para você dizer que um ancião da igreja tem que ter mais de 60 anos, ou mais de 40 anos, ou nenhuma coisa desse tipo. Tá certo? Tá claro isso? Então presbítero significa um ancião, aquele que caminha há mais tempo, aquele que é provado, aquele que tem experiência, aquele que tem visão. É só você ver Timóteo e Tito, o que Paulo orienta a respeito dos anciãos, ou dos presbíteros. Está muito claro lá, não é? Que não seja neófito, que seja marido de uma só mulher, que seja hospitaleiro, que seja apto para ensinar, etc, etc, etc. Não é? Todas aquelas qualificações. Então, a primeira palavra que eu queria chamar a atenção para os irmãos é presbítero. No grego, presbíteron, um ancião. Agora, no versículo 28, nós temos duas outras. Eu vou só mais colocar essa ideia e a gente vai concluir por hoje. Como que Paulo chama os presbíteros no verso 28?
Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu. Então vamos com cuidado, irmãos. E vamos perguntar por quê? Por quê que alguns se dão o direito de estabelecer distinção entre o que é um presbítero e o que é um bispo? Se a palavra de Deus coloca exatamente os dois termos sobre a mesma pessoa. Não existe um que é presbítero e outro que é bispo. E quem sabe está aqui numa hierarquia superior. O presbítero está aqui nessa hierarquia. O bispo é superior ao presbítero. Não é? É quase que uma importação do modelo romano. Não é? Você tem lá o vigário lá da paróquia, e depois tem o bispo, depois tem o arcebispo, depois tem lá não sei mais o que, e é toda uma hierarquia, até chegar lá no chefe maior. Não é assim? Muitas vezes criticamos o modelo romano, mas esse tem sido o modelo protestante, desde há muito tempo, em muitos lugares. Não é? Mas aqui você vê a mesma palavra aplicada à mesma pessoa. Paulo chamou os presbíteros e falou para os presbíteros: cuidem de vocês e cuidem do rebanho, sobre o qual o Espírito Santo constituiu vocês. Vocês quem? Os presbíteros, os anciãos. Constituiu a eles o quê? Bispos. Palavra no grego, episkopos, que significa supervisor ou superintendente. Então essa é uma outra função dos anciãos. Os anciãos, além de serem irmãos que devem ser provados, presbíteros mais velhos, provados, eles devem ser supervisores, faz parte da sua função. Se um ancião não supervisionar, ele não está cumprindo sua função. Ele tem que supervisionar, porque ele é episcopos, bispo no nosso português. Supervisor ou superintendente é a ideia aí. Não significa que ele tem que fazer tudo, senão não é corpo, é um monstro. Tem 3 ou 4 que fazem tudo. Isso não é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo e todos somos membros desse corpo. E cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Não é esse o ensino? 1 Coríntios? Porque todo o corpo serve. Mas os presbíteros têm, como membros do corpo, eles têm uma função particular, que outros não têm. Superintender ou supervisionar. Por isso eles são bispos. Está claro? Mas ainda não terminou. Qual a última palavra? Esses bispos devem fazer o quê? Pastorear. Não é precioso esse texto? Porque eles são chamados de presbíteros, no verso 17, e de bispos e pastores, no verso 28. Porque aí está mais uma função, que se os presbíteros não cumprirem, eles estão sendo deficientes no seu presbiterato. Ou seja, os presbíteros, os anciãos, eles têm que supervisionar, porque são bispos, e eles têm que pastorear, porque são pastores. Então deixa eu citar para os irmãos 2 exemplos só, para concluirmos, com relação a essa tão preciosa palavra. Acho que muito importante nós as relacionarmos com o nosso próprio Senhor Jesus. Abra primeiro em 1 Pedro 2,25. Bispo ou episcopo. Paulo disse para os presbíteros que eles eram bispos na igreja de Deus. Sabe o que diz 1 Pedro 2,25? Porque vós estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes a quem? Pastor, com P maiúsculo. Quem é ele, irmão? Nosso Senhor Jesus, o pastor. Por isso aqueles anciãos, eles devem pastorear a igreja de Deus. Por que eles devem pastorear? Porque o nosso Senhor Jesus é o pastor, com P maiúsculo. Não é? E também esses irmãos anciãos devem supervisionar, porque o Senhor Jesus é o bispo, ou episcopo, com B maiúsculo. Não é? Então, quando os anciãos, eles pastoreiam, eles estão sendo ali um prolongamento do seu precioso Senhor entre os irmãos, pastoreando, porque Ele é o pastor. Quando os irmãos anciãos supervisionam, cuidam no sentido de supervisão, eles também estão sendo um prolongamento do seu querido Senhor, que é o bispo, episcopo, o supervisor. Então, essa incumbência de Paulo para esses irmãos tem todo esse peso. Na próxima reunião, Senhor permitindo, nós vamos compartilhar um pouco mais sobre a função ainda dos presbíteros e aquele terceiro aspecto. Alguma coisa sobre esse declínio da igreja de Éfeso,
de tal forma que nós possamos ser tanto advertidos quanto encorajados a permanecermos fiéis ao Senhor e atentos, vigiando, para que nada se interponha na nossa relação com o Senhor e na nossa relação uns com os outros. Que exerçamos discernimento espiritual, porque lobos vorazes e pessoas mal intencionadas, seja dentro, seja fora do convívio da igreja, nunca faltarão, nunca faltarão. E muitas vezes são bem intencionados, mas enganados. Então, nós precisamos nos manter aos pés do Senhor, para que Ele nos guarde como pleno testemunho, para que não recebamos dEle, em primeiro lugar, a ausência da sua bendita presença, e em segundo lugar, o seu juízo, como finalmente a igreja de Éfeso recebeu, lá em Apocalipse 2. Amém. Vamos orar. Senhor, nós entregamos a Ti nossas vidas, Senhor, de todo o nosso coração. Quão sublime é o Teu chamamento e quão sublime é a nossa ocupação. Nós somos Teus, o Senhor nos comprou com Teu próprio sangue. E nós desejamos, Senhor, ganhar algo mais da visão da glória da pessoa do Senhor e de forma prática, praticarmos a obediência da fé, para que a vitalidade, o vigor da presença do Senhor seja algo muito prático, real, experimentado por nós. O Senhor nos ajuda em todas as nossas deficiências, nos dá uma resposta pronta, rápida ao Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor nos tem falado. Ajuda-nos a guardar nossas almas, Senhor, e também guardarmos as almas uns dos outros. Nos dá o verdadeiro encargo da igreja, que é o Teu corpo. Tu és o pastor, Tu és o bispo, e nós desejamos responder a tudo que está no Teu coração para nós, como Teu corpo, Senhor. Continua explicando a Tua palavra ao nosso coração, Senhor. Fala mais conosco. Desejamos tanto que o vigor do testemunho do Senhor seja recuperado nesses dias tão trevosos, tão difíceis. Desejamos nos entregar a Ti, Senhor, plenamente, para que haja recuperação da glória do Senhor na casa do Senhor. Tem misericórdia de nós. Conduz-nos a arrependimento mais pleno e mais profundo, Senhor, em tudo e todas as áreas que nós carecemos, tanto como igreja, como famílias e também como indivíduos. Nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.